mundo melhor. Que Jesus nos ilumine e nos ajude a ser esse fiel e obediente servidor. Muita paz, meus irmãos. Então, meus irmãos, neste clima como eu disse, de grandes expectativas para a nossa manhã de trabalho, vamos agora buscar esse contato mais íntimo com a espiritualidade amiga, com a equipe espiritual da nossa federação, do nosso movimento espírita, para que possamos sentir a presença desses companheiros, nos orientando, nos acolhendo, para que tenhamos assim uma manhã de muito aprendizado, de muita troca, de uma convivência fraterna, para que possamos nos sentir cada dia mais capacitados para os trabalhos desta área e, consequentemente, para as outras áreas. Que a tua paz, Jesus, o teu amor permaneça conosco, não somente agora, mas por todo o sempre. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, minhas queridas amigas, minhas irmãs do coração, nós estamos iniciando o trabalho, como nós programamos, né? Já explicamos que o material que a gente vai trabalhar, ele é o mesmo que a gente trabalha no presencial, tendo feito um resumo, a gente enxugou, para termos a oportunidade de conversarmos mais, tirarmos algumas dúvidas, ampliarmos os nossos conhecimentos, porque nós sabemos muito bem que todos vocês têm estudado essa área e outras áreas, e outros conteúdos das áreas da federação, das áreas em que os documentos nos oferecem, e as obras. Então, nós vamos iniciar os trabalhos, vamos ver como vamos estar para vocês o nosso material. Ok. Todos estão visualizando o slide que refere-se ao seminário? Sim, todos estão conseguindo. Tá. Qualquer coisa, vocês vão conversando com o Gilton, porque eu não estou com a tela de vocês na minha frente, tá bom? Veja se a gente consegue entrar num acordo aí, né? Então, o seminário, a gente transformou a capacitação num seminário de 3 horas e vamos trabalhar esse conteúdo importantíssimo que a doutrina nos oferece, né? Então, nós estamos apresentando aqui as obras que norteiam esse trabalho que nós vamos fazer hoje pela manhã. Orientação ao Centro Espírita, documento que está em nossas mãos já desde 2007, e está, nesse momento, recebendo uma reestruturação, uma reforma. A gente vai poder receber esse material, talvez, em 2021. A FEB vai apresentar agora no CFN. O livro Orientação para o Atendimento Espiritual no Centro Espírita foi publicado ano passado, em julho, e já está sendo movimentados muitos estudos em torno dele. A gente mesmo fez pela internet agora durante o mês de julho, agosto, terminando agora recentemente, e a obra O Atendimento Espiritual pelo Passe, da nossa presidente da FEB, uma das vice-presidentes, né, podemos dizer, uma da diretoria, Marta Antunes de Moura, que também será trabalhado junto a nós. Então, os centros espíritas, ele tem, por atividades básicas,
o atendimento espiritual do Centro Espírita, né? Então, a gente vai identificar hoje que essa área ela é muito ampla, ela tem uma capacidade de abrangência muito grande na casa espírita. Então, muitas vezes é onde está uma equipe, a equipe maior do Centro Espírita está nessa área. Então, a gente vai ver que o atendimento espiritual ele está voltado para pessoas que procuram esclarecimento, orientação, ajuda e assistência espiritual e moral. E dentro dessa abordagem, a gente vai encontrar atividades importantíssimas, né? Como a recepção, o atendimento fraterno, explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, passe e irradiação e evangelho no lar. Então, a gente vai compreender que quando a pessoa procura a casa espírita e tem seu primeiro contato na recepção, ela já está sendo assistida pela área do atendimento espiritual. E que hoje nós vamos estudar que o passe e a irradiação, ele é uma atividade que vem se conjugar a todas essas outras, principalmente no que se refere ao atendimento fraterno, porque é um dos encaminhamentos que nós fazemos, é o trabalho do passe. E aí, onde é que o que é que a gente vai poder compreender desse contexto do trabalho do passe? De onde ele vem? Por onde ele começou? Aonde foi que a gente identificou a chegada desse material, né? Assim, só um momento, algumas pessoas não estão vendo. Oi. Só um detalhe, algumas pessoas estão falando que não está vendo os gráficos que você está passando. Para isso, basta teclar na sua janela, que aparece. Porque algumas pessoas não sabem disso. Aí está aparecendo você só. Valéria, exato. A gente fez vários testes, né? A gente fez vários testes. Não, para isso, basta a pessoa teclar na sua janela, que aparece o que você está falando, entendeu? Posso voltar? Pode. Deve, né? Então, a gente vai compreender que o trabalho, esse trabalho de energia, ele vem de muito tempo, né? Então, a gente vai encontrar em Mateus essa passagem, esse ensinamento de Jesus, quando eles se dirigem aos discípulos, e ele chama, e foi colocado no Evangelho como missão dos 12, lá no sermão para os 12 discípulos, quando eles se dirigem aos apóstolos e diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. E aí a gente vai ver que a orientação de Jesus para aquele momento, ela permanece até hoje, né? É essa a proposta da doutrina, de auxiliar na cura, auxiliar no processo de renovação espiritual, né? E, consequentemente, virá a partir daí a cura do corpo. E tem outra passagem de Marcos que se refere também à questão do passe, né? A gente vai encontrar aqui, e rogava-lhe muito, o Jairo, né? Em relação à filha dele, rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então, aqui está claro da condição humana de transmitir através das mãos essa energia de recuperação, de tranquilidade, para que o doente se sinta atendido nas suas necessidades. E a gente vai discutindo isso, como isso é possível, né? De que forma a gente deve, então, transmitir essas energias, né? Passaram-se vários séculos, né? Dessa passagem do Evangelho até o momento, muitas curas aconteceram, mas a gente vai destacar o trabalho de Mesmer, né?
Franz Anton Mesmer, em 1775, após muitas experiências, ele reconhece que pode curar mediante a aplicação de suas mãos. E ele acredita também que dela desprende um fluido que alcança o doente e declara: de todos os corpos da natureza, é o próprio homem que, com maior eficácia, atua sobre o homem. Então, ele, no seu trabalho como médico, ele se destaca, ele se separa por perceber, né, que os doentes em que ele tratava tinham uma recuperação a partir do próprio envolvimento da energia dele. E aí foi quando ele percebeu que essa energia ela é transmitida pelas mãos. Então, realiza todo um trabalho que não foi reconhecido pela sua área, mas que ficou como experiência e auxiliou imensamente o nosso Kardec. Então, a doutrina espírita, em 1857, quando lança o Livro dos Espíritos, já apresenta os primeiros ensinamentos sobre fluidos, né? Então, a doutrina surge trazendo o estudo, a explicação e a utilização dos fluidos magnéticos espirituais como instrumento de auxílio espiritual. Então, a gente vai encontrar esse aprofundamento no livro A Gênese, que a nossa companheira Josi vai trazer várias explicações e que se faz necessário, com certeza, ao estudo desta obra. Josi, é com você. A gente dividiu o material entre nós três, eu, Josi e Petrúcia, e a gente vai trabalhar agora os fundamentos doutrinários, o que é que tem por trás, né, do trabalho da fluidoterapia. Josi. Então, vamos dar início a essa atividade, continuando acerca do que vamos trabalhar sobre o passe. E é importante que a gente fundamente onde o passe está dentro da doutrina espírita, porque a gente sabe, né, como bem colocou a Marcina, que o passe ele faz parte de várias outras religiões e até de não religiões. Mas é importante nos entendermos dentro da doutrina espírita como é, onde ele foi fundamentado, em que conteúdo ele se fundamenta. Vamos lá? Ok, vamos lá. Então, a origem de tudo que existe é Deus. Né? Nós sabemos que tudo que existe é originário de Deus, que é a fonte de infinito poder, que criou o Espírito, né? Que o Espírito é tido como princípio gerador das individualidades inteligentes incorpóreas, que povoam o universo. Então, Deus, a gente já observa aí a presença de dois elementos importantíssimos na natureza, o Criador, que é Deus, que criou a tudo, e o Espírito, mostrando que o Espírito também é uma individualidade inteligente e incorpórea. Isso já é um ponto muito importante para que a gente perceba que o universo ele está sendo habitado, não é? Ou povoado, o termo que está aqui, não apenas pelo Criador, porque o Criador, ele criou, e o ser inteligente que ele criou, que é denominado como Espírito, ele povoa também todo o universo. E também um outro elemento importante que nós podemos nos aperceber desse povoamento do universo, dessa formação que o universo se realiza, é o fluido universal, que em várias obras tem escrito assim, fluido cósmico universal, né? Então, esse fluido cósmico, o fluido universal, ele é fonte de onde se organizam todas as gradações, potencialmente até chegar à matéria. Então, como que quer dizer isso? É como se todos nós estivéssemos banhados
pelo fluido cósmico universal advindo do Criador. Ele também criou esse fluido para que, na sua degradação, formasse um elemento essencial para que nós pudéssemos vivenciar a experiência encarnados, né? Esse fluido ele vai se degradando e vai organizando até chegar à matéria, como nós o somos. Bora lá? É ruim. O fluido cósmico, segundo o Espiritismo, né, é a matéria elementar. Claro, é aquela elementar, ele é a base de tudo, cujas modificações e transformações ele vai dar exatamente a inumerável variedade de corpos. Nós somos um dos corpos que ele vai trazer para nós, através de quê? Da sua constituição fluídica, ele vai degradando-se até tornar-se uma matéria densa, como nós o somos. Estou trazendo exemplo para nós, para ficar mais fácil. Mas todos os corpos que existem na natureza, os rios, os mares, as plantas, os animais, tudo que existe, ele forma exatamente, eles são formados de uma degradação do fluido cósmico universal. É muito importante que a gente se aperceba disso, porque tudo é fluido. Tudo é derivado do fluido cósmico. Porém, a chegar até nós, até esse campo que nós existimos, já está mais, já deixou de ser tão rarefeito, tão mais sensível, não é? Para tornar-se uma matéria densa. Por quê? Para atender à necessidade do ambiente a que estamos relacionados. Então, o planeta Terra exige ainda, né, ainda é uma matéria densa pela necessidade do ambiente a que ele se destina, para o atendimento aos espíritos que ele se destina. Espíritos ainda muito necessitados, muito carentes, que somos todos nós, e temos, assim, ainda a necessidade de uma densidade da matéria. Então, é importante a gente tomar ciência disso. Porque às vezes as pessoas se colocam como se... eu quando chego no ambiente, eu transformo o ambiente. Pode ser, mas transforma. Agora, observando-se que o ambiente em que nós nos encontramos ainda é uma matéria densa, porque estamos num ambiente materializado. Pode passar, Marcinha. Então, assim a gente vai se apercebendo, né, também antes de falar aí, que temos 3 elementos importantíssimos na natureza. Primeiro, a gente viu Deus, que é o Criador. Depois, nós chegamos ao conhecimento do Espírito e do fluido cósmico que se transforma em matéria. Esses 3 elementos são eles que dão origem, né, que a natureza está repleto deles e que nós estamos inseridos nesse contexto. Aí ele diz, sendo assim, a atmosfera espiritual do nosso planeta provém do fluido cósmico universal. Como a gente já falou, ele provém do fluido cósmico universal, porém numa degradação, em função da carência do planeta. Aí, para a gente entender melhor, a gente foi buscar a Gênese, né? E na Gênese, no capítulo 14, que todo mundo já deve conhecer, há um estudo de fluidos muito detalhados, que aqui a gente não vai fazer. Mas a gente vai tratar de alguns pontos importantes para que a gente entenda lá na frente o mecanismo do passe e a transmissão, tá? Os fluidos, eles não possuem qualidades intrínsecas. Eles não são nem bons nem maus. Eles são fluidos naturais, né? Eles são fluidos. As qualidades dele, eles vão adquirir pelo meio onde eles se elaboram. Então, nesse momento aqui, nós estamos dando qualidade aos fluidos que estamos recebendo. Se estamos todos voltados para emanações de receptividade, voltados com sentimento aberto, a alegria de estarmos aqui reunidos, os fluidos terão essas qualidades de amorosidade, de alegria. Nós estamos fazendo com que os fluidos sejam assim sentidos por nós. Se fecharmos os nossos sentimentos,
eles serão fluidos densos, mas caberá a cada um de nós a isso. Então, é importante que a gente também se aperceba disso. Eles não são nem bons nem maus, mas nós damos a eles qualidades, né? E o próprio meio. Se estivermos num ambiente de muito atraso, eles serão mais densos. Se estivermos num ambiente mais aberto, mais feliz, mais receptivo, eles serão mais felizes. Então, eles modificam-se pelos eflúvios desse meio onde ele se encontra, como o ar, pelas exalações, né? O ar, ele também não tem uma característica de boa ou má, mas o que exala é que transforma o ar. Quantas vezes estamos num ambiente e estamos tranquilos, e passamos a um outro ambiente e nos apercebemos de um cheiro diferente, isso é exalação do ar. E também a água, né? A água, ela vai sendo trabalhada e vai se modificando pelos sais, que é as camadas que ela vai atravessando. Então, quando ela nasce, né, naquele nascedourozinho, nascente, como a gente chama, a gente diz que é uma água pura. Mas aí ela vai fazer uma caminhada. E nessa caminhada ela pode encontrar lixo, ela pode encontrar terrenos baldios atravessados por todo tipo de lixo. Então, ela vai absorvendo. Então, é importante que a gente perceba essa comparação para a gente entender o fluido. Ele vai contaminar-se ou não, né? Contaminar-se ou não de situações negativas a partir dos ambientes em que ele vai estar sendo elaborado. Porque eles vão ser trabalhados por nós. Por nós. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são temporárias ou permanentes. Isso é assim, né? Simples. É muito simples. Às vezes eu quero... vamos trazer para o trabalho da aplicação de passe. Então, lá dentro da Câmara de Passe, eu estou ali trabalhando com o intuito de que aquela pessoa, aquele meu irmão que está necessitado, ele permaneça envolvido com aqueles fluidos. Porém, a gente vai mais na frente trabalhar também um pouco sobre isso, a gente vai entender que, às vezes, os fluidos não permanecem com eles por uma coisa ou outra. Então, eles não são o tempo inteiro da mesma forma. A Câmara de Passe oferta um ambiente mais propício. Lá, os fluidos são mais permanentes, pela constituição do ambiente da sala. Da mesma forma, quando saímos, dependendo do nosso estado interior, aí a gente até tem uma frase muito comum que as pessoas dizem: fulano não aplica passe bom, porque eu saí e já não estou mais sentindo nada. Por quê? A gente também vai ver isso mais adiante. Então, o nosso pensamento comunica, assim, determinada qualidade aos fluidos projetados. As pessoas projetam o fluido para a gente e a gente determina a qualidade deles. Às vezes, uma palavra faz com que a gente fique irritado. Essa irritação contamina os fluidos. Então, é preciso, como diz Emmanuel, que a gente eduque o pensamento, porque é no pensamento que nós vamos trabalhar a questão do passe, que é muito importante compreender, e é o pensamento que vai propiciar exatamente a assistência àquele que ali se encontra. Então, os fluidos, eles estão na natureza, porque são advindos do fluido cósmico, mas nós damos a eles qualidades. Essas qualidades poderão ser qualidades boas ou más. Poderão trazer estados permanentes de assistência ou não. Isso vai depender do ambiente material, do ambiente que criamos mentalmente, do nosso pensamento e da nossa ação no cotidiano do trabalho. E aí vem o fluido vital, né? Que esse fluido que é por nós tão conhecido. Quantas vezes a gente diz assim: hoje me parece que estou sem energia, uma vontade imensa só de dormir. É o fluido vital
que está ali com uma baixa, né? Por quê? Porque o fluido vital, como ele diz aqui, ele é um fluido magnético ou animalizado. Ele serve exatamente para dar condição de vida material, né? Ele serve para animar corpos. O fluido vital, que é uma energia advinda também do fluido cósmico, ele serve para animar os corpos que estão na natureza. As plantas, os animais, os homens, né? Tudo isso. E ele é intermediário entre o espírito e a matéria. E a gente vai daqui a pouco ver onde ele se localiza, esse fluido vital, dentro dessa composição entre matéria e espírito. Então, esse fluido vital nada mais é do que o campo energético que nós temos em nossa existência. Tem pessoas, inclusive, que lhe fazem leitura de áurea. Não sei se vocês já viram falar. E dizem assim, a sua áurea hoje está tão roxinha, a sua áurea estava tão amarela. O que é isso? Seu campo energético. E está ali exatamente pelo fluido vital. É o chamado fluido vital, o meu campo energético. Ele é o meu intermediário do espírito para a matéria. E tem pessoas que conseguem, através da sensibilidade, né, espiritualizados, mas perceberem essa degradação do fluido vital. A quantidade dele não é absoluta em todos os seres orgânicos, né? Nem tão, vai variar também da espécie e de indivíduo para indivíduo. É importante a gente se aperceber que o fluido vital, no homem, falando do homem, a gente já viu homens chegarem até, aqui no Brasil, 120 anos. O que é isso? É a composição fluídica, né, a composição do fluido vital que dá a eles essa vitalidade, de longevidade. Outros não. Outras pessoas nem nascem, quer dizer, a quantidade de fluido vital foi bem menor. Então, cada um de nós tem uma quantidade de fluido vital. Aí a gente podia perguntar assim, quer dizer, quando eu já nasci com a quantidade de fluido vital para viver 200 anos? Não. Nós vamos também adquirindo, nós vamos também absorvendo, pela nossa predisposição, pela nossa disposição nas realizações que fazemos, no uso correto dos nossos pensamentos, da nossa vivência moral. Tudo isso vai nos auxiliar para que nós nos capacitemos para recebermos mais fluido vital, porque ele está na natureza. Ele está, à medida que eu estou receptiva, à medida que eu abro as comportas para recepcionar, fica fácil. É como assim, eu estou com dor de cabeça, eu vou procurar alguma coisa para poder eu sair da dor de cabeça. Isso significa o quê? Significa que eu estou em busca de algo para o meu equilíbrio. E o fluido vital é esse fluido energético, é essa energia que a gente possui e vai aumentando ou diminuindo, dependendo do meu estado íntimo. Ela se esgota, né, que é o que é o fenômeno chamado morte, né, o fluido vital, a morte é o esgotamento do fluido vital dos nossos órgãos, né, está lá ensinando para nós, o senhor Allan Kardec. Então, ele diz assim, né, a quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida se não se renovar. Então, o passe, ele também renova o fluido vital, ele também energiza, ele também faculta que o outro tenha esperança, vontade de renovar-se, sair das doenças, sair dos pensamentos que lhe trazem dor, sofrimento. Quer dizer, nesse instante eu estou me abrindo para a recepção de novos fluidos vitais. Porque de mim para outra pessoa, eu posso doar meu fluido vital. E ele não vai me fazer falta. Quando eu era não tinha muito conhecimento do espiritismo, como também não tenho até hoje, mas eu tinha bem menos ainda, tinha uma médium aqui em Maceió,
que fazia atendimento espiritual às pessoas. Eu não a conheci pessoalmente, e eu vi alguém que a visitou, ela dizendo assim, que cada atendimento que ela fazia, ela estava morrendo porque ela estava perdendo o fluido vital. E eu não sabia o que era isso. Eu não sabia. E mais adiante, quando a gente começa a estudar a Gênese, a gente vê que a nossa companheira, naquele instante, ela não fez a frase da melhor forma. Ao contrário, ela estava doando-se, e à medida que a gente doa, quem mais recebe somos nós mesmos. Então, é importante a gente entender. A quantidade do fluido, ele vai se esgotar em um determinado momento. Por quê? Porque os órgãos vão realmente não ter mais condições de existir. Mas, enquanto ele não se esgota, nós temos condições. E ainda mais, né, nas obras de André Luiz, a gente observa quantas moratórias nós recebemos. O que é isso? Renovação de fluido vital, para o compromisso do que aqui viemos fazer. Muitas vezes, por uma situação ou outra, porque nada aqui é determinante, não é isso? A gente já sabe, ninguém aqui está para fazer assim, assim. Existem várias vertentes que Deus nos oferece e que nós as busquemos. Então, nesses momentos, é importante que a gente se aperceba de que aquele que está doente, ele pode se renovar. E quantas pessoas ainda, poxa vida, fulano estava dormindo, nem acreditaram o que houve. E tem outras pessoas que dizem assim, vai visitar alguém e diz, olha, chegou a saúde, eu sou a saúde. Quer dizer, a pessoa doa-se para que o outro se renove. Então, a gente procura, assim, compreender que o fluido vital é um elemento também importantíssimo para a manutenção da nossa vida. Como eu já falei, né, ele se transmite de um indivíduo ao outro. Quem tem maior quantidade pode doá-lo e prolongar a vida prestes a extinguir-se. Vou passar, Marcinha, falei isso aqui. E assim, concluindo esse ponto do fluido vital, não devemos esquecer que ele não é encontrado apenas no corpo físico, está presente também no perispírito. Porque o perispírito é de constituição semimaterial, né? É de semi, observem bem. Por quê? O semi vai significar que ele é espiritual também, e é material. Essa junção, né, vai garantir para que haja o funcionamento dos órgãos e estruturas perispirituais, que a gente vai ver mais adiante um pouco sobre o perispírito, isso vai ficar mais fácil. Então, na medida que eu vou vitalizando, me energizando, eu vou também garantindo o funcionamento não apenas do meu corpo material, mas também a função perispiritual. Mas na frente a gente vai ver como o perispírito funciona. Bom, uma pausazinha, né, Josi, agora, né? Uma pausazinha. Então, gente, como se faz isso, então? Como é que essa transmissão acontece? Então, Kardec, ele acrescentou em todo esse estudo dos fluidos, do fluido vital, do fluido cósmico, ele trouxe para nós já um roteiro para que a gente possa vivenciar na prática como se dá essa transmissão, como é que a gente pode identificar na prática do trabalho essa passagem dessa energia, desse fluido. Então, ele explica que pelo próprio fluido do magnetizador, aí a gente vai usar uma expressão que ele utilizou muito como magnetizador, como era já a sua formação, que é o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido, como a Josi já colocou, né? Então, a gente vai ver que nós somos possuidores desse magnetismo, dessa energia magnética, que vai, e olha que a gente já ouviu muito isso, né, o passe magnético, mas nós vamos perceber que esse magnetismo, ele, com certeza, ele vai perpassar essa transmissão, porque faz parte da nossa constituição, né? Mas Kardec também nos fala
do magnetismo espiritual, aí sim, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, que é exatamente o magnetismo espiritual, cuja qualidade está também diretamente ligada à qualidade do espírito. Aí a gente vai perceber que nós não estamos sós, né? Esse trabalho do passe, ele é um trabalho que acontece, não digo nem dupla, mas num conjunto de energias que se encontram no ambiente e que, por isso, o cuidado que a gente precisa ter nesse espaço de preparação para que a gente possa abrir um canal para que o magnetismo espiritual se estabeleça, né? E vem o que Kardec fecha para a gente, que é pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador e que serve de veículo para esse derramamento. Aí sim, é o magnetismo misto, semimaterial, ou se nós preferirmos, como ele chama mesmo, né? Humano espiritual. Aí aqui a gente vai tirar aquela grande conclusão, que o magnetismo do trabalho do passe é um magnetismo misto. A gente pode até usar a expressão, né, de que o passe é magnético. Sim, o passe é magnético por conta da influência do magnetizador, né? A gente tem que estar cuidadoso, analisando como está essa energia magnética nossa, né? E que a expressão em algum tempo era esta, mas hoje a gente chama de passe espírita, passe, né, espiritual, podemos dizer até assim, né, usar essa expressão do passe, né? Então, como é que são os mecanismos do passe, né, Josi? Como é que nós vamos trabalhar na linha, como é que acontece o que é que acontece, o que é que está por trás desse magnetismo, dessa mecânica, né? Josi, está Então, acompanhando? Então, sim. Então, o passe, né, ele também tem seus mecanismos. Como foi visto anteriormente, o Marcelo colocou, tem 3 formas de a gente receber a energia. 3 formas, né? Mas como é que isso acontece? Aí aqui no OSCE, ele diz assim, o passe à luz da doutrina espírita é uma transmissão de energias fluídicas. Então, a gente está transmitindo fluidos às pessoas, de uma pessoa para a outra, que as recebem em clima de prece. Com certeza, né? Todos nós que estamos a receber o passe, devemos estar num clima de paz, salvo-se em algumas situações, não é isso? Mas é necessário, é importante que recebamos num clima de prece, né? Então, que conhecimentos a gente ainda precisa ou são necessários para que realizemos a atividade de passe? Já sabemos que transmitimos fluidos, que existe pelo fluido do magnetizador, pelo fluido do espírito e pelo fluido de ambos. E o que é que falta ainda? Por que é que eu tenho que ainda estudar sobre o passe, né? Então, ele diz o seguinte: como força atuantes no espírito encarnado, que somos nós, os aplicadores, temos o pensamento, o sentimento e a vontade. Esses 3 elementos são muito importantes para a gente compreender a transmissão de energias. Eles são de fundamental importância. Por quê? Porque ao formarem a corrente mental, que sob o comando da vontade, ele vai agir sobre a matéria e sobre os fluidos e vai transformá-los. Transformá-los por quê? Porque o fluido, como nós já vimos, ele não tem uma qualidade. Nós damos a qualidade a ele. Então, é muito interessante que a gente não esqueça disso. Meu pensamento, meu sentimento e minha vontade. Meu pensamento é o que elabora, que vem do meu espírito. O sentimento é como eu vou me utilizar daquilo que estou recebendo. E a minha vontade é como eu vou canalizar em direção ao meu próximo. A vontade é quem manda, é a mandante.
é ela a dona do pedaço. É preciso que nós estejamos atentos. Por isso, quando a gente fala em reforma íntima, né, é a reforma da vontade. Que vontade eu estou agindo em relação a A, B ou C? Às vezes eu posso até, oi, boa tarde, como vai, tudo bem, sorrir e abraçar. Mas a minha intimidade, o que é que eu estou enviando pela minha vontade para aquela criatura? Então, é importante que a gente se aperceba disso aqui. Esses elementos, pensamento, sentimento e vontade, eles formam um conjunto. Eles formam um conjunto muito interessante, que, dependendo deles, o trabalho vai se realizar a contento e nós vamos ser os instrumentos, né, necessários para que haja realmente a transformação dos fluidos, né, saindo de neutro para fluidos que possam aliviar dores, né, chegando, se for o caso, se Deus permitir, até a cura. Né. Um outro mecanismo importantíssimo no passe é a prece. Aliás, se nós pudéssemos pensar melhor, a prece ela deve ser um instrumento da nossa vida diariamente. Por quê? Porque a prece nos conecta com Deus. A prece alimenta em nós o que há de divino. A prece faculta a nós o encontro do nosso anjo da guarda, nossos amigos espirituais. Não que eles vão estar o tempo inteiro à nossa disposição, mas cria entre nós e eles um caminho de esclarecimento, de assistência, um caminho luminoso, onde a gente possa se sentir mais seguro. Então ele diz, no trabalho do passe, a prece se revela indispensável, permitindo que o trabalhador espírita entre em comunhão com os benfeitores da vida maior e canalize os benefícios espirituais. Então, no momento em que eu, aplicador, estou na sala, no ambiente, onde for, para o atendimento pelo passe, é necessário que eu me entregue à prece, reconhecendo as minhas necessidades, as minhas carências, mas, sobretudo, colocando a minha vontade a serviço, né? A minha vontade a serviço do próximo. E é essa comunhão que vai fazer com que a espiritualidade encontre em mim o repositório necessário para a assistência daquele irmão naquele momento. Então, a prece é fundamental. E em todos os instantes dos trabalhos espirituais e da nossa própria vida, né? Pronto. Aqui é aquele ponto que todos nós já conhecemos e é muito importante que a gente, assim, se renove sobre ele, que é o perispírito, né? Então, Allan Kardec fez umas colocações bastante interessantes sobre o perispírito. E ele diz assim, os espíritos da codificação, né, o texto diz assim, ensina que o espírito propriamente dito, ele encontra-se envolvido em uma substância vaporosa. A gente diz assim, né, até em algumas literaturas a gente já viu, o espírito é uma luz. É uma luz. É a luz incandescente, que se irradia, né? E essa substância, que ele está chamando de substância vaporosa, de luminosidade, permite que ele relacione-se no plano da vida onde se encontra. Né? Então, essa substância que cobre o espírito, não é? Ela vai se chamar de perispírito. Quer dizer, é como se o perispírito cobrisse o espírito, protegesse, mas, ao mesmo tempo, está dando a ele as condições de relacionar-se com o corpo material e o corpo material com ele. Vamos ver o slide a seguir, que fica mais fácil. Pronto, está aqui. Então, assim, aqui o espírito, essa luz, né? E aqui, no meio, está o perispírito. Quer dizer, o perispírito, ele vai retratar o corpo material. Ele vai retratar, e não é o corpo material. Ele retrata o corpo material. Para a gente entender melhor, a gente vai dizer assim, quantas vezes alguém disse assim, eu vi um espírito?
Né? Quantas vezes eu vi o espírito de fulano? Estava aqui, estava ali. A gente viu o perispírito, que o espírito, né, condensou daquela forma que era conhecido antes de sua morte, para que pudesse as pessoas entenderem da morte daquele corpo físico. Então, quando eu aparecer para vocês, vou aparecer assim, cabelo assanhado, sem maquiagem, né? Aí, eita, era Josi, meu perispírito, que eu vou elaborar como eu sou agora, para que as pessoas me identifiquem. E o perispírito, ele, energeticamente, ele tem inúmeras funções, que a gente não vai aqui estudar a função do perispírito. Mas a gente vai entender que é através dele que nós vamos chegar ao corpo material. O espírito vai chegar ao corpo material através dessa energização do perispírito. Eu queria ver se eu encontrava ele diz assim. Eu queria ver se, mas eu não sei onde eu coloquei. Então, é importante a gente se aperceber que tanto o espírito, para chegar ao corpo material, vai necessitar do perispírito. E tanto o espírito, o corpo material, para também mandar as suas mensagens ao corpo, ao espírito, precisa do perispírito. Então, é como se ele é um intermediário. Na mediunidade, a gente diz que o médium é um intermediário. Pronto. O perispírito é um intermediário entre o espírito e o corpo. Aí a gente pode dizer, mas se ele é um intermediário, é só para receber mensagem. Não. Ele vai receber também o quê? Os nossos sentimentos, as vibrações dos nossos pensamentos e a ação da nossa vontade. Então, é muito de claro que nós precisamos compreender que no perispírito tudo está de acordo com a natureza do ambiente onde nós encontramos. E aí, eu vou ler um pedacinho aqui que Manuel Filomeno de Miranda disse para nós. É por essa corrente mental que vibram as estruturas energéticas do perispírito, que nós vamos... Mentira, não era isso não. Deixa para lá. Tudo bem. Josi. É isso mesmo, pode passar. Pode passar. Aí, dentro desse trabalho, que o perispírito vai funcionar na hora da aplicação do passe, nós vamos chegar a outros mecanismos que ele se utiliza para que a energia advinda da espiritualidade, trabalhada com as nossas, possam chegar ao nosso irmão. E como é que ela vai funcionar? Que mecanismo vai acontecer? André Luiz chama, muita gente chamou chakras, tem muitos nomes, né, em várias religiões, mas André Luiz chamou centros de forças. Eles ficam localizados, né, no perispírito. Ele diz, são aglomerados perispirituais de natureza eletromagnéticas, utilizados pelo espírito para manifestar o seu pensamento e a sua vontade, os quais, na situação do espírito encarnado, ligam-se ao veículo somático via plexos nervosos. Então, fazendo uma comparação bem simples, seria de natureza, as energias, né, que ele estaria recebendo do mundo espiritual, trabalhando e enviando ao corpo somático, corpo material, através de plexos nervosos, as terminações nervosas que existem no corpo material, que entrarão em consonância por essas energias eletromagnéticas, recebidas de onde? Vejam que o que é que a gente está falando aí? De natureza eletromagnética. Estamos falando de energias o quê? Energias que estão contidas no perispírito através de quem? Do fluido vital, que ele também possui. Então, está aqui. Esse contexto do perispírito, a gente poderia pensar assim, é uma flor, os centros de forças, a gente poderia dizer assim, é uma flor aberta. Essa flor tem lá dentro energias a doar, que recebe da natureza. Assim ele faz.
é um instrumento muito importante. Muitas vezes, quando alguém vai aplicar o passe, a gente, quando não tem assim, nunca viu, nunca leu sobre perispírito, o centro ainda não teve uma formação, isso acontece, é normal, ninguém está fazendo uma crítica, isso é comum, é normal, faz parte, a gente às vezes é uma pessoa tão boa, tão delicada, uma pessoa tão assim, energizada positivamente, que é convidada a aplicar o passe, mas não tem um conhecimento mais apropriado dos centros de força. Aí faz um trabalho e a pessoa diz, hoje foi ótimo. Mas a pessoa não sabe como está, o que está fazendo, como está acontecendo o mecanismo das energias que ela está naquele momento, sendo instrumento de doação. Por isso a importância dos centros de força. Pode passar, Márcia, no primeiro aí. Então, o primeiro centro de força, considerado mais significativo, é o coronário, aquele que fica aqui. Quando eu era criança, o povo dizia que era nem me lembro mais o nome. Muleira. Muleira, isso, era muleira. Cuidado com a moleira da criança, cuidado com a moleira para não sei o que lá. A moleira está aberta, a moleira ainda não fechou. E depois, quando eu fui estudando, na questão mediúnica, a gente vai entendendo que é por a moleira daquela época que a gente recebe as maiores vibrações. Então, ele é o centro de força coronário. Em razão de seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente. Quem é a mente? A mente é o espírito. Porque aqui não é mente material, não é cérebro, é mente. A palavrinha mente, ela precisa ser bem entendida. A mente se refere ao espírito, que é a sede da nossa consciência. A gente diz, põe a mão na consciência, menino. Quer dizer, vai lá dentro, no mais profundo. Encontra as explicações no mais profundo. Então, ele está, a gente recebe através dele. E é o coronário que vai exatamente trabalhar todos os outros centros. Ele vai ser o distribuidor de todas as energias, de todos os fluidos que nós trabalhamos. É o coronário, que fica no central. Veja bem que ele fica numa região central. Central mesmo, que a gente faz assim, a gente coloca aqui, claro que ele está lá dentro, localizado no perispírito. Agora aqui está cheio de plexos nervosos que vão transfundir as suas energias. Advinda do mundo espiritual pela nossa mente, pelo nosso espírito e também pelo trabalho de energia nosso próprio corpo material também, Então, ele é instalado na região central do cérebro, onde sedia a mente e supervisiona os outros centros vitais. Não podemos esquecer da importância desse centro de força coronária na aplicação do passe. Mais adiante a gente vai ver por quê. Pode passar, Marcinho. O próximo centro de força cerebral, que fica aqui chamado também em outras religiões de terceiro olho, esse centro, todos são muito importantes, todos, para a gente entender como se faz a conexão. Ele fica contigo, bem próximo do coronário, e ele está relacionado exatamente às questões dos sentidos. Repare que ele diz, ordena as percepções de variadas espécies. Percepções essas que no corpo material, que é a vestimenta carnal, constitui visão, audição, tato, processos de inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É a intelectualização. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se aprimora, quanto mais a gente estuda, a gente vai ter uma palavra melhor, vamos nos aculturar melhor e vamos fazer melhor. Vamos saber até usar a sabedoria de ficar em silêncio quando a gente não sabe das coisas. Então, esse centro, ele está
recebendo do coronário e tomando dentro do corpo material essas responsabilidades de facilitar para nós, de distribuir as energias advindas da espiritualidade, de forma que nós possamos canalizá-la nos sentidos que nos fazem vivenciar a experiência material de uma maneira melhor, né? De uma maneira, talvez, melhor não, mais clara, porque quem tem deficiências auditivas, deficiência na visão, outras deficiências inteligentes, também vivem muito bem. Não é essa a questão, mas é assim. Para a comunicação na materialidade, esses centros são muito importantes. Os sentidos são muito importantes ainda, né, em função da nossa necessidade. Depois desse centro, a gente vem o centro da fala. Esse é ótimo, não é? Porque ele preside aos fenômenos vocais. Nesse instante, o meu centro laríngeo está trabalhando, e muito. Para quê? Para manter a minha voz audível, clara, para que a minha tireoide, as paratireoides, tudo sejam controlados, para que eu nem fique nervosa demais, nem lenta demais. Tudo isso sendo controlado, né, de forma que a respiração possa ser uma respiração tranquila, em que mesmo a pessoa estando com algumas ansiedades, o sistema nervoso um pouquinho alterado, mas que a gente procure utilizar da respiração. E aqui a gente vai chamar a atenção para aqueles exercícios que a yoga trabalha, não é? Trabalha dando-nos as condições de aí a gente se preparar melhor para falar em público. Não estou dizendo que ninguém deve fazer yoga, não, viu? Não estou mandando isso, não, pelo amor de Deus. Estou colocando um exemplo de exercício da respiração, tá certo? Que a gente mesmo em casa fazer. Eu estou só colocando. E também a questão da voz, a fonação. Por isso que existem os fonoaudiólogos, para educar a minha voz, para que ela não seja agressiva, para que ela não seja baixa demais, para que ela me dê as condições de eu me comunicar com as pessoas. Então, é o centro laríngeo. Essa região aqui, né, que a gente tem, todos nós possuímos, e aqui os fluidos também estão ali sendo trabalhados para nos dar essas condições de equilíbrio. O outro é o cardíaco, né? Esse trata exatamente das nossas emoções, mas tem uma função maravilhosa. E se não fizer, a gente vai-se embora, o fluido vital vai-se embora, né? Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral, dirigindo a emotivação e a circulação. Circulação de quem? A quem que ele dirige? Né? A circulação sanguínea. Se o coração deixa de bombear o sangue, o que é que acontece? O fluido vital vai também deixando de dar ânimo ao corpo. Né? Então, ele é muito importante. E a gente diz muito assim, fulano é só coração, porque ele é só emoção. E já está comprovado que a emoção não é só no coração. Né? O cérebro é também um receptor da emoção. Por quê? Porque o cérebro não cedia o espírito e a emoção vem de onde? Vem do espírito. Então, é um aglomerado, né? Há uma integração perfeita na obra divina desse corpo que a gente tem, muito perfeito. Então, a emoção que está trabalhando aqui pelo centro de força cardíaco, ela faz com que a nossa emotividade, às vezes, nos trave até a voz. Daí a necessidade de, muitas vezes, a gente respirar, fazer aquele exercício da respiração, controlar a emotividade e entrar no equilíbrio. E os fluidos também atenderão a isso. Trazidos de onde? É como se fosse um rio, e vai descendo
vai descendo a cachoeirazinha. Aí vai encontrando os outros centros de força e vai trabalhando neles. É como se fosse assim. Pode passar, Marcina. Um outro centro é o esplênico. Ele fica sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais, que é o próprio sangue, que a gente já falou, em todo o veículo do corpo humano. Então, a importância desse centro estar bem é também fundamental para nós. Porém, quero fazer aqui um chamado, que conheço uma pessoa que faz 40 anos que não tem o baço. 40 anos e ainda vive. Para que a gente não fique também dizendo, eu tenho que cuidar, fica naquelas neuras que a gente fica, né, com medo de tudo. Então, Deus é tão misericordioso que canaliza as funções que nós vamos perdendo na materialidade, mas que elas continuam a existir aonde? Aonde estão os centros de força? No perispírito, não é? Então, é importante que a gente se aperceba de que em tudo está, como a gente viu no início, tudo emana de Deus. Essa máquina humana que somos, sem a presença divina, nós não somos. Então, é importante a gente entender. O baço é de suma importância. Por quê? Pela distribuição, pela regulação do sangue, é importantíssimo. Mas vindo a uma doença, vindo uma necessidade de passar por essa experiência de não ter o baço, o perispírito vai assumir essa função e outros órgãos vão entrar ali também como colaboradores. O próximo centro é o centro gástrico. Esse aqui é o que a gente mais brinca com ele, porque esse é da digestão e absorção dos alimentos, densos ou menos densos. Aqui é onde está. Esse aqui é onde demonstra o nosso controle emocional. Não é no coração, não. É aqui. Fulano, você não pode comer. Não, besteira, comer agora só uma vez. Você é diabético. Não pode isso. Não, mais uma vezinha só. Isso tudo a gente faz. E é o gástrico que recebe. Uma outra coisa que a gente observa muito, quando a gente recebe uma boa ou má notícia, a reação vem aonde? O coração acelera, mas o gástrico responde na hora. A gente tem uma dor, a gente tem uma mudança intestinal. Quer dizer, são reações. Vemos mais uma vez que tudo está muito interligado. Não existe um centro específico que a gente só... esse aqui, eu tenho que fazer isso. Não. É o coronário, que é realmente aquele que distribui as energias. Mas os outros trabalham de forma integrada. Todos estão integrados. Né? Então, ele diz que esse centro, ele responsabiliza-se pela digestão e absorção dos alimentos. Ou alimentos que a gente come densos, ou alimentos mais saudáveis. E, de qualquer modo, representa concentrados fluídicos. A gente sabe que os fluidos não estão apenas na natureza, nas flores, nas plantas, no corpo material, mas também nos alimentos. Os alimentos, eles são fontes de fluidos. E é preciso que a gente tenha zelo pelos alimentos. Daí a necessidade de higienizarmos aquilo que nos alimentamos para que eles não venham entorpecidos de outras situações que venham a trazer prejuízos. Né? Então, eles vão penetrar na organização material do corpo material e, consequentemente, o que é que vai acontecer? O perispírito também vai receber a carga se eles estiverem contaminados e se eles estiverem saudáveis da mesma forma. Okay. E o genésico, né? Esse é o centro mais bonito. Eu acho esse, assim, que é um dos centros mais bonitos, porque ele está exatamente na área da criação. Ele é que dá a condição da criação, dos artistas, da arte. É muito bonita essa parte, né? Então, ele se localiza
chamado como Santuário do Sexo, né, como templo modelador de formas e estímulos. E aqui a gente reporta um pouquinho a André Luiz, no livro Missionários da Luz, quando as pessoas vão reencarnar, como é tratado isso aqui. É muito lindo. Então, assim, por quê? Porque ali é onde guarda as energias, onde os fluidos proliferam para a criação, para novas vidas, para novos inventos, para que o mundo torne-se melhor, né? Então, guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Podemos dizer assim, que esse centro é o nosso estimulante, é o estimulador, para que todos nós possamos realizar, todos nós possamos fazer, todos nós não fiquemos omissos diante das situações. É ele que vai dar aquele impacto dentro de nós, favorecendo ao equilíbrio. Estamos falando ao equilíbrio, que poderá também acontecer, sabe o quê? Nos desequilibrarmos em função desse centro. Então, tudo é trabalhado de forma integrada, mas a gente precisa compreender a função de cada um, para que possamos viver equilibradamente com todos os nossos centros de força. Então, a gente percebe que o mecanismo do passe, ele trabalha o fluido é trabalhado pelos espíritos, não é isso? Os espíritos enviam para o perispírito e o perispírito envia para a materialidade. Ui, não. Está saindo aqui, viu? Oh, meu Deus. O que foi, Josi? Saiu Quadrinho, no final. Saiu, O que eu falo, então? Eu tenho aqui no celular. Caiu, foi. Eu acho que foi alguém que entrou. Alguém pode ter mexido, mas não mexeu aqui no quadro, não. Como é que tá aí para vocês, hein? Deixa eu olhar aqui. Aí, Marcina. Aparecendo também. Alguém que entrou. Alguém entrou e mexeu, né? Aí, foi a Eliette. Olha, eu vou pegar ele aqui no celular e vou falar, tá? Não Vou entrar novamente. Vamos ver aqui. Eu vou até, inclusive, aproveitar, né, Gilton, para ver se eu abro aqui uma janelinha aqui na frente. Entre aí, não precisava você ter saído, não. É porque a Eliette ativou lá a apresentação. Mas aí eu removi ela do grupo e aí retornou. Se tivesse aí, teria retornado. Tá, eu vou voltar aqui. Não voltou. E aqui não está. Pode ir lá, apresentar aquele mesmo processo lá. Certo, vou voltar. Uhum. Vamos ver aqui. Voltou, gente? Não, voltou, só que está num pontinho. Voltou está no janelinha, está quadro. numa janela. O quadro está numa janela, ele não está aberto. Não voltou. Não voltou ainda? Não. Não. Vamos ver aqui. Só um minuto. Deixa eu ver o que é que eu vou fazer aqui. Voltou nada. Voltou, gente? É interessante que as pessoas vejam. O quadro voltou? Não. Está apresentando. Não. Deixa eu ver aqui. Não voltou, não, ainda. Voltou. Ok, voltou. Então, assim, né, como a gente estava falando, esses mecanismos que a gente percebeu, aí ele aqui diz aqui, olha aqui. O benfeitor espiritual transmite pelo seu perispírito. Aí aqui é importante a gente lembrar que o perispírito ele vai nos acompanhar, mesmo depois da morte do corpo físico. O espírito, é aquilo que eu disse no início, o espírito, ele continua com o perispírito como proteção, como envoltório, como mecanismo de transmissão.
né? Ele continua sendo intermediário. Então, através do perispírito do benfeitor, ele envia os fluidos ao aplicador. Gente, é tão importante isso, a gente estar atento, no sentido de que a minha condição de aplicador é muito importante. Eu preciso saber o que é que eu estou fazendo. Porque às vezes a gente diz, baixa boa vontade para aplicar o passo. Até concordo, em determinadas situações. Mas se você é um aplicador, se você faz essa tarefa toda semana, às vezes até 2 vezes na semana na casa espírita, é importante que você conheça. Como é que funciona esse mecanismo? Como é que eu aplico o passe e a pessoa sai bem? Como é que eu aplico o passe e a pessoa não sai? Por que será? Então, isso tudo trata do mecanismo, trata das questões do centro de força. É importante a gente compreendê-los, estudá-los. Claro que esse momento aqui é só um relance, mas é importante que a casa espírita estude com seus trabalhadores. Então, eles fazem, pelo seu perispírito, os próprios fluidos espirituais ao aplicador de passe, que Kardec chamou de magnetizador. O aplicador de passe recebe esses fluidos pelo seu perispírito, né, do espírito, e cria um terceiro tipo de fluido. Veja só, ele passa, vem do benfeitor espiritual, do perispírito dele, né? E ele transforma isso. Por quê? Porque tem a ver com a sua condição, com o seu treinamento íntimo da sua vontade. E aí, o aplicador de passe transfunde por meio do seu perispírito esse fluido misto ao perispírito do enfermo, quer dizer, daquele que está ali recebendo a energização, cujos centros de força canalizam para o corpo físico através dos plexos nervosos. Então, não precisa a gente estar preocupado em aplicar o passe no braço, porque alguém quebrou o braço. A gente não precisa estar preocupado em aplicar o passe no olho. Por quê? Porque os centros de forças, eles vão receber da espiritualidade superior com a nossa colaboração, e eles vão receber exatamente, né, ali esse trabalho, e a gente vai doar àquele necessitado as energias que são ali naquele ambiente necessárias para ele. Então, é importante se aperceber. Tanto os centros de força são importantes, como a questão do perispírito, para que nós possamos entender o mecanismo do passe. Eu sou ótimo de energia, vou aplicar um passe aqui no instante, isso aqui. Não é bem assim. Você sempre será auxiliado, mesmo que a espiritualidade não se faça, ou que você não a perceba, ou que você nem saiba. Mas a equipe, os espíritos amigos sempre estão auxiliando aqueles que têm a boa vontade. Por isso que a gente usa tanto isso. Basta ter a boa vontade. Basta. É importante ter a boa vontade, é fundamental. Mas é importante ter conhecimento. Então, fica aí. Muito bem, Josi. Agora nós vamos dar um descansozinho, né? Com certeza. Vamos começar agora a pôr em prática, né, Josi? Quero ver isso. Como é que nós vamos colocar isso em prática, gente. Isso. Tanta coisa, tanta informação que a gente recebeu até agora, né? A gente vai recebendo pelo chat ou chat, né? As pessoas já podem ir começando a escrever, já a fazer algumas considerações, algumas perguntas, porque nós agora vamos dar um tempo a Josi. Ela vai ficar aguardando só as perguntas, né, Josi? Isso aí. Vamos lá. Obrigada a todos. Transmissão. Vamos ver agora o que é que esses estudiosos que já antecederam-nos há um bom tempo, como Emmanuel, por exemplo, no livro Consolador, o que é que ele diz, qual é o conceito, qual é a definição de passe, né? Passe é uma transfusão de energias psíquicas, como a transfusão de sangue representa uma renovação de forças físicas, com a diferença de que os recursos orgânicos, eles são retirados de um reservatório limitado, e os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, a gente sabe perfeitamente que, falando no que se refere à energia magnética, por exemplo, ao fluido magnético, ele
ele tem, claro, um tempo de vida, mas esse fluido espiritual não, porque ali a gente vai contar com ele e ele vai acontecer, essa transmissão desses fluidos espirituais, mesmo que a gente não esteja diretamente, quando a gente vai ver agora no passe, durante esse período da pandemia, né, vamos estudar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, então ele está acontecendo, essa transmissão de energia, elas estão acontecendo, mesmo que nós, aplicadores de passe, estejamos impossibilitados de estar nos locais, né, nos centros, nas casas espíritas, né. Então, qual é mesmo a finalidade e o benefício? A aplicação do passe, ele tem como finalidade auxiliar a recuperação da harmonia física e psíquica de quem necessita, substituindo os fluidos deletérios e enfermiços por energias benéficas. Então, a Marta diz que, nesse sentido, ele promove a restauração e o funcionamento de células e tecidos lesados, porque ela fortalece a emoção e beneficia a organização neuropsíquica do indivíduo. Então, ali, nós vamos perceber um conjunto de ações, né? A vontade, o pensamento, o equilíbrio do aplicador de passe, e nós vamos também, e isso é o básico, ter uma boa recepção daquele que vai buscar essa assistência. Então, ele acredita no benefício, ele confia, ele tem fé de que aquele momento, aquele breve momento de contato com o aplicador de passe, vai promover uma recuperação, um alívio. Então, o fato acontece, a transmissão acontece por conta do envolvimento do aplicador e do receptor, né? Então, para isso, é necessário que haja um preparo. Então, como a Josi disse, eu posso não ter nenhum conhecimento e me colocar para fazer uma transmissão desse fluido. Mas o mais importante é que a gente tenha essa base que nós já colocamos agora, né? Então, para que se alcance um bom resultado, todo o trabalho espiritual necessita de preparo. A gente sabe perfeitamente disso, né? Que a doutrina nos oferece inúmeras capacitações, né? Então, no caso do passe, deve haver preparo do aplicador e do enfermo. A gente vai ver que, no caso do enfermo, ele, muitas vezes, tem condições ele traz de fora, ele já traz alguma orientação, mas ele vai receber essas orientações na recepção, na hora da explanação do evangelho, ele já vai ser orientado a respeito de como deve proceder a sua caminhada, o seu momento ali na sala, para que ele possa melhor ser assistido, né? Então, da parte do primeiro, porém, esse preparo deve ser constante, em caso do aplicador de passe, né? Porque, em vista das emergências que ocorrem no centro e fora dele. Então, no caminhar do trabalhador, aquele que abraçou o trabalho do atendimento espiritual, do trabalho do passe, do atendimento fraterno, é um trabalho de revisão contínua, de análise contínua, de autoanálise, né? Para que o seu comportamento, a Petrúcia vai falar sobre isso, ela tem um valor muito grande, essa questão do burilamento moral, né? Então, o ideal seria que toda aplicação de passe fosse precedida de esclarecimento doutrinário sobre os fluidos, sobre a fé, sobre a oração, e aí eu volto a colocar, né? Na programação do atendimento espiritual, como nós mostramos lá no comecinho, né, que ele é composto de várias atividades, é importante que o aplicador de passe, ele não só tem essa formação, mas também ele receba, ele se coloca disponível para participar da explanação do Evangelho, para fazer a explanação do Evangelho e participar de estudos, né? Estudos os mais variados, como, por exemplo, agora, o estudo do Evangelho Redivivo, que renova nosso conhecimento a respeito
dos ensinamentos de Jesus, né? Então, por meio dessas atividades preparatórias, quem vai receber o passe aprende a buscar sua melhoria, não somente pelo passe, mas pela eliminação de suas imperfeições morais, que é a causa dos seus males. Então, essa é a terapêutica de profundidade proposta pelo Espiritismo. Então, é importantíssimo que, durante todo o movimento daquelas pessoas que vão à casa espírita, elas possam estar recebendo sempre orientações a respeito de participar de estudos do Evangelho, que a casa deve oferecer, porque, senão, aquele assistido, ele fica dependente de tomar o passe, ele fica num processo de que ele só vai se sentir melhor se ele entrar na sala de passe, se ele receber aquela transfusão de energia. E é durante a explanação do Evangelho e os encontros de estudo que a casa pode oferecer, que vai exatamente, o assistido vai receber um recurso a mais para a sua melhoria, para a eliminação de suas imperfeições, como diz aqui o texto, né? Então, o aplicador de passe, né, ele precisa estar bem ciente, né, de que não é necessário que ele receba passe antes da sua tarefa, né? Isso a gente ainda vê, a gente fez questão de trazer isso aqui para a tela, porque ainda se ouve falar de pessoas que ao chegar na casa espírita, ela recebe passe, pode até não ser passe de limpeza, né, como a gente usou a expressão aqui, mas o coordenador do trabalho acha importante e necessário que o trabalhador que vai aplicar o passe, ele receba passe antes, né? Isso a gente ainda vê no movimento espírita, e a literatura explica perfeitamente que essa limpeza é feita intimamente, né? No seu emocional, no seu caminhar daquele dia, né? Para que no momento do passe, ele se sinta, ele tome consciência de que está em condições perfeitas de realizar a atividade. No livro Passe, da Marta Antunes, né, o atendimento pelo passe, o atendimento espiritual pelo passe, a Marta faz questão de dizer que a técnica, hoje ainda se pergunta muito sobre isso, né? A gente ouve nessas lives que passaram desses últimos 6 meses a respeito de passe, que ainda existe pessoas que têm dúvidas sobre técnica a respeito do passe, né? Porque ainda temos, né, essas questões muito bem fortes dentro da gente, né? Então, a Marta esclarece que devemos apenas fazer a imposição de mãos e doar as energias magnéticas espirituais sem quase nenhum movimento. Ela ainda coloca sem muito movimento, porque é claro que a mão, ao ser colocada no centro coronário, ela vai descer, ela até no vídeo que eu vou orientar, eu vou indicar para vocês assistirem, o vídeo onde ela fala do lançamento dessa obra, é um vídeo curtinho, de meia hora, ela coloca que a gente pode até sentir uma atração em parar a mão em algum centro de força, na hora em que estamos fazendo o movimento de descida dessa mão do coronário, né? Então, eu trouxe essa imagem porque a gente precisa ir se acostumando, eu digo sempre lá na federação que a gente precisa se descondicionando a esse movimento de mãos. A gente ainda sente que as pessoas ficam inquietas com a mão nas imediações do coronário, né? Então, podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode, do mesmo modo, mudar-lhe as propriedades dentro dos certos limites. Assim se aplica a faculdade de cura, né? Pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade
que algumas pessoas possuem grau mais ou menos elevado. O livro dos médiuns já traz essa informação. A gente vê que Kardec, no momento em que ele foi elaborando as obras, foi organizando, lá no Livro dos Espíritos, ele fala, né, das energias, da energia de cura, e aqui no Livro dos Médiuns, seu segundo livro, ele fala exatamente da imposição de mãos, que já se trabalhava, já se utilizava em sua época, né? Outro estudioso que nos trouxe uma boa contribuição foi Herculano Pires, né? No livro Obsessão, Passe e Doutrinação, ele também usa a expressão técnica. Então, ele diz que a técnica do passe não pertence a nós, ele diz, né? Mas exclusivamente aos espíritos, que só eles conhecem a situação real da pessoa, né, do assistido, as possibilidades de ajudá-lo em face de seus compromissos nas provas, a natureza dos fluidos de que o assistido necessita, né? Então, eu transcrevi do jeito que está na obra dele, um livro fininho, pequenininho, e ele explica que aquela preocupação que a gente já teve em outras épocas, quantas vezes a gente passa a mão para fazer aquela fase, né, da remoção dos fluidos deletérios, quantas vezes, quanto tempo, né? Inclusive, essa questão do tempo ainda é uma coisa que nos inquieta, né? Porque um termina primeiro, outro termina depois, e como é que fica? E a gente sempre lembra de uma fala de Divaldo, com relação à questão de que o tempo é mais ou menos o tempo que a gente faria um Pai Nosso, de uma forma pausada, né? Sem que necessariamente venhamos a fazer esse Pai Nosso, né? E ele diz que o passe deve ser simples, que dispensam-se quaisquer gestos estranhos, fórmulas místicas e outros recursos espetaculares. E aí ele enfatiza, como ele demonstrava isso, né, nas suas posturas, que é falta de estudo da doutrina espírita que tem levado à adoção de práticas estranhas nos trabalhos de passe em muitas casas espíritas. Então, é claro que a doutrina é jovem, nossa doutrina é a doutrina jovem, e as práticas foram iniciadas ao longo dessas décadas, vamos dizer assim, né? Não vamos chamar nem de séculos, vamos chamar de décadas, onde o estudo, né, os seus conteúdos, as suas obras, ainda não eram não ficavam tão fáceis de fácil acesso. Hoje a gente não pode dizer mais isso, né? A gente tem uma quantidade enorme, as obras de André Luiz, por exemplo, veio contribuir e muito a respeito da questão do passe, né? A gente vai ver no nosso documento Orientação ao Atendimento Espiritual que o André Luiz é extremamente citado na questão de vários trechos, né, desse conteúdo, que são os capítulos relacionados às atividades do atendimento espiritual, né?